Já estamos de volta com o Hora Geral ao vivo nesta quinta-feira e agora é hora de esporte. Vamos lá? O tenista brasileiro João Souza, conhecido como Feijão, foi eliminado na segunda rodada do torneio ATP 250 de Doha, disputado no Catar. Feijão é o tenista número 117 do mundo e perdeu para o italiano Andrea Seppi, 45º colocado no ranking. A partida durou 1 hora e 12 minutos e o italiano venceu por 2-0 com parciais de 7-5 e 6-2. Na próxima rodada, o italiano enfrenta o vencedor do confronto entre Ivan Dodig e Michael Berger. Já o brasileiro, depois da derrota, se prepara para as disputas do qualifying do ATP 250 de Sydney, na Austrália, e da chave principal do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Então, boa sorte. Nossa convidada já está aqui no estúdio, é a advogada trabalhista Bruna Esteves Sá. Bruna, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Obrigado por receber, pelo ter aceito o convite aqui de participar no Hora Obrigada Geral. a vocês pelo convite. A gente tem um assunto muito importante que a advogada Bruna vai esclarecer aos nossos telespectadores, que são essas medidas que atingem diretamente o trabalhador. E o que nós entendemos? Logo no começo do ano, tem aquelas contas, matrícula, material escolar, IPVA, IPTU, e o trabalhador está se sentindo um pouco atingido por essas novas medidas do governo com relação ao trabalhador, seguro-desemprego, principalmente. No seu entendimento como advogada trabalhista, essas medidas, elas privilegiam mais o governo ou o trabalhador? Olha, de fato, privilegiar o trabalhador, elas não privilegiam, porque as mudanças retiraram muitos benefícios que os trabalhadores tinham até hoje. O governo pretende uma economia de 18 bilhões com essas mudanças, né? Então, eu acho que o governo, não sei se vai ser privilegiado ou se eles pretendem investir Sim. isso em outras medidas para ajudar os trabalhadores, como estão prometendo, né? Vamos ver. A gente tem aí algumas informações, inclusive umas surgiram já na segunda-feira, de uma grande demissão na Volkswagen, também na Mercedes. E quando a gente vê essa demissão em massa na indústria, a gente se preocupa com relação ao crescimento do próprio Brasil. Sim. E um outro dado que parece que com essa medida não acaba melhorando, no meu entendimento, é diminuir a informalidade. Não existem números precisos, mas se comenta que praticamente 50% da população, metade da população, hoje trabalha na informalidade. Isso não é também prejudicial para a economia do país? Depende, se for na informalidade, aquelas pessoas que o empregador não quer registrar para não pagar os impostos e os encargos, sim. Também houve um grande crescimento nas pessoas que resolveram abrir o próprio negócio ou trabalhar por conta própria. Talvez então, do microempreendedor individual? Exato. Então, nessa conta, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Agora, o MEI também está tendo um crescimento. A gente pode até lembrar aqui aos nossos telespectadores. Às vezes o profissional eletricista, ele faz um serviço num edifício e, lógico, o síndico, se for responsável, ele vai querer uma nota, claro, né, para poder justificar nas despesas. E muitas vezes aquele excelente eletricista, ele não tem como dar uma nota. Exato. Então, de duas uma, ou ele vai tentar arrumar uma nota de um amigo, ou ele vai passar a ser um microempreendedor individual. Essa política de empreendedorismo, será que é bem aceita, é bem compreendida pela população? Acho que falta um pouco de informação para a população, né? Mas há esses mecanismos que a população pode aproveitar. Agora, Bruna, vamos tentar explicar, através do seu conhecimento como advogada trabalhista, o que muda com relação, por exemplo, ao seguro-desemprego? Como que era antes e o que vai passar a partir de agora? Tá. O seguro-desemprego, atualmente, se o empregado trabalha durante 6 meses recebendo salário, ele tem direito a receber o seguro-desemprego. 6 meses? 6 meses. E passou agora 6 meses num período de 36 meses. Tá. Então, ele trabalhou 6 meses, ele tem direito a receber o seguro-desemprego em parcelas de 3 até 5 parcelas. E aí o valor do seguro-desemprego vai depender do salário. A partir de 1º de março, né, considerando a medida provisória e se ela for votada no Congresso,
a primeira solicitação de seguro-desemprego, o empregado vai ter que ter trabalhado nos últimos 24 meses durante 18 meses, para poder requerer e ter direito ao seguro-desemprego. Num segundo pedido, precisa trabalhar por 12 meses nos 16 meses. E a partir do terceiro pedido, aí volta a regra normal dos 6 meses. Agora, o que é muito observado também, na prática antiga, não nesta nova, que, como você falou muito bem, depende de uma aprovação no Congresso, é que, às vezes, o trabalhador ele fica numa empresa, ele pede as contas, ele arruma um trabalho informal e ainda acaba recebendo seguro-desemprego para tentar melhorar a renda dele. Essa prática, eu acho que vai dificultar depois dessas medidas, né? Então, de fato, isso de fato acontece, ou mesmo do empregado resolver pedir demissão e acabar ir para outro lugar, visitar a família, enfim, isso de fato acontece, mas geralmente é já lá na terceira, na quarta requisição, e isso não mudou, né? A meu ver, deveria ter sido invertido esses prazos, e não para o primeiro requerimento de seguro-desemprego, porque o primeiro requerimento de seguro-desemprego, via de regra, vai ser feito por jovens que acabaram de entrar no mercado do trabalho e não têm a experiência necessária para se manter por 18 meses empregado, né? É sabido que cada vez mais o jovem está indo despreparado para o mercado de trabalho, por qualquer curso que ele faça. Então, isso vai prejudicar mais os jovens em seu primeiro emprego e vai acabar deixando-os cada vez mais marginalizados, né? E o segundo requerimento é a mesma coisa. Não é certo que numa segunda oportunidade essa pessoa já vai se adaptar ao mercado de trabalho, né? Aí, a partir da terceira, se de fato começa a ver que a pessoa, não, ela fica um tempo e aí já vai requerer o seguro-desemprego, bom, alguma coisa errada tem, né? Aí eu acho que esse caso deveria ser coibido, essa repetição do seguro-desemprego de apenas 6 meses. Agora, Bruna, a gente ainda vai ter outros aspectos dessas medidas, mas a preocupação maior é que se falta informação para assuntos básicos do interesse do trabalhador, como você acha que ele deve se posicionar com relação a essas novas medidas que estão por vir? Procurar os sindicatos, conversar com o departamento jurídico, ir atrás de esclarecimentos, porque sempre quando alguma notícia é divulgada, as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, critica, mas não procura, não vai atrás do esclarecimento. É algo já cultural no nosso Brasil. Que medidas você acha que seria importante que o trabalhador deveria obter para ele ficar mais bem em sintonia com essas futuras medidas? Olha, eu acho que, né, de fato, ou procurar o sindicato de classe, ou mesmo procurar na empresa, se é uma empresa grande, procurar o departamento pessoal ou o RH, ou mesmo se encaminhar à Delegacia Regional do Trabalho, que aqui em Santos fica ali na Praça José Bonifácio, ali no térreo, eles dão as explicações necessárias sobre a legislação, inclusive o requerimento de seguro-desemprego é feito ali. Sim. Então, eu acredito que eles vão estar bem preparados para esclarecer maiores dúvidas dos trabalhadores. Eu tenho aqui um outro tópico: o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado no ano, como acontece no 13º, que é o abono salarial. O abono salarial. O abono salarial, atualmente, o empregado trabalhando apenas um mês, ele já tem direito a receber o abono salarial, né? Se ele trabalhar um mês e receber, em média, até 2 salários mínimos, ele tem direito a receber o abono salarial anual. Esta regra também vai mudar. Ele tem que trabalhar pelo menos durante 6 meses consecutivos, recebendo, em média, 2 salários mínimos, e aí o benefício vai ser pago proporcional como é o 13º salário. Então, por exemplo, se ele só trabalhou os 180 dias, né, os 6 meses, ele só vai receber metade de um salário mínimo. E vai aumentando 1/12 por cada mês que ele trabalha. Auxílio-doença. Então, o auxílio-doença, o que mudou mais drasticamente para o trabalhador é o cálculo do benefício, que agora vai ser feito com base na média dos 12 últimos salários contribuição. O que mudou, aí a questão do auxílio-doença mudou mais para o empregador, que vai ter que arcar com 30 dias de salário e não mais 15. Ah, antes seria... Entendi. No 16º dia, o empregado era encaminhado para o INSS. Isso. Hoje em dia, depois da mudança, vai ser a partir do 31º dia. Então, esses 15 dias, ou seja, que essa dobrada de tempo
acaba ficando por responsabilidade de quem está empregando, do empregador. Do empregador. Tem mais aqui, deixa eu ver, uma outra preocupação que eu tenho, já tem uma pergunta aqui do Uriel, já vou passar. Você comentou agora há pouco a respeito das pessoas que entram no mercado de trabalho e que muitas vezes não são qualificadas, e isso acaba prejudicando não só o rendimento profissional, mas também a economia. A gente tem que falar que nós fazemos parte de uma economia, e é uma palavra que às vezes é muito comentada, mas não tem a devida absorção por parte da população. Me preocupo que ainda em pleno século XXI existe a seguinte requisito: preciso de um motorista que tem experiência de 2 anos. E aquele que acabou de fazer um curso, foi habilitado, está preparado, credenciado, mas nunca teve o primeiro emprego? Quando que ele vai começar? O governo poderia promover essa redução, ou caberia às empresas de não contratar com essa experiência tão longa de 2 anos, sendo que o profissional acabou de ser habilitado? Na verdade existe o conceito do menor aprendiz, né? Que as empresas são obrigadas a preencher vagas com o menor aprendiz. E até uma discussão, por exemplo, você usou o caso do motorista, até uma discussão se o motorista caberia um menor aprendiz como motorista ou não, já que, né, uma pessoa que já tem habilitação, então ela tem mais de 18 anos, por que ela gostaria de ser contratada como menor aprendiz e não como empregado? Mas é justamente para esses casos, para ela obter uma formação técnica, uma experiência, para depois vir a ser contratada em outra empresa como um empregado que já tem experiência. A gente observa, por exemplo, Bruno, o grande número de profissionais que trabalham no polo petroquímico de Cubatão, e eu vou chutar esse índice, no mínimo 5 a 10%, quando muito, são moradores de Cubatão. São moradores de outras cidades como Santos, São Vicente, e a própria cidade de Cubatão, que tem um belo de um orçamento e uma população que beira os 120 mil habitantes, não acaba qualificando esses profissionais. Não que necessariamente todos os trabalhadores do polo petroquímico precisem ou deveriam morar em Cubatão, mas se você tem ali o polo instalado, por que não, né, fomentar a atividade nessa atividade, região? Exato, é simples. Porque a economia também acaba girando no município. É lógico. Eu pego o Cubatão, que passou agora pela minha cabeça, a gente sabe o quanto o Cubatão tem um problema de déficit habitacional, e tem ali o polo industrial, o quanto que Cubatão tem um belo de um orçamento. Tudo bem que tem um problema de precatórios, mas, ou seja, Cubatão está bem instalado, tem grandes indústrias, e às vezes falta o mais importante, que a população seja qualificada para poder trabalhar, atender aquelas indústrias. As indústrias, por exemplo. Nesse caso, as perguntas estão chegando no 3041-6777. Uriel Vilas Boas, Bruna, como você vê as propostas de mudança da legislação trabalhista feita pela classe empresarial, quando o certo é discutir a estrutura do judiciário? Olha, eu não sei, se for a estrutura do judiciário, quer dizer, do trabalhista, sob aquela antiga alegação de que o judiciário trabalhista protege muito o empregado e que isso que deveria ser modificado, né? Eu discordo um pouco dessa opinião. É lógico que eu acho que o empregado poderia ter mais autonomia para decidir enfim, como tirar suas férias, para decidir alguns pontos. Mas num país ainda como o Brasil, que grande parte da população justamente não tem acesso a muita informação, a muito conhecimento, eu acho um pouco prematuro a gente já discutir isso. Essas medidas que foram tomadas, de fato, podem prejudicar o empregado, mas eu acho que também uma modificação no judiciário hoje não compensaria, por exemplo, para o empregador. Bruno, fala o seguinte, eu tenho mais perguntas, como a do Carlos Henrique da Ponta da Praia. Eu vou chamar o intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com a advogada trabalhista Bruna Esteves Sá, aqui no Hora Geral. É muito rápido, eu volto já.